Amém. Nós teremos nesta manhã a lição Não Ame o Mundo, é o título. E quem vai dirigir esta lição conosco, quem vai nos guiar no estudo, é o professor Osias. Professor Osias, com você a palavra. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos rever juntos aqui a lição da semana, Não Ame o Mundo. É o título da lição de número 4. Não ame o mundo. Para os irmãos que não têm a lição, por favor, abra a palavra na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, que é o versículo base para o nosso estudo nesta manhã. Muito bem. Então, todos nós sabemos, né, que o velho apóstolo João, né, homem de Deus, né, que tem toda uma história dentro do cristianismo, toda uma, vamos dizer assim, todo um destaque, não é? Ele, escrevendo aqui a epístola de João, ele estava escrevendo, ela era direcionada aos escribas, aos falsos mestres. Então, quando ele escreveu, ele tinha tudo para pegar pesado com o pessoal que estava tentando introduzir falsos ensinos no meio do povo de Deus. Todavia, ele foi, é lógico, né? Não poderia ser diferente, um sábio homem de Deus. E ele se utilizou de estratégias, vamos dizer assim. E você vai perceber que ele adverte com ternura, não é? Sem pegar pesado. Ele adverte conquistando. Quando ele escreve aqui, então, a epístola de João. E o escritor da lição nos faz lembrar um detalhe importante, não é? Que a forma amorosa, até como ele escreveu, ele usou termos como filhinhos, né? Como se o pai estivesse falando com o seu filho ali na tenra idade, não é? Com todo o carinho, com toda a ternura, não é? Ele chama, então, os irmãos de filhinhos. E hoje, então, nós vamos ser relembrados de que nós não devemos amar o mundo. Não devemos amar o mundo. E quem vai nos ajudar a relembrar esse detalhe é o apóstolo João. Então, 1 João 2 e 15. Então, ele reanima os irmãos aqui, ele exorta, sim, mas ele também reanima, ele afirma a sua maturidade espiritual e sua fé no progresso, a despeito das dificuldades que enfrentava os irmãos. Então o apóstolo vem para exortá-los. Muito bem, irmãos. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, a palavra de Deus fala conosco, não é isso? Amém? Então, quando você abre a Bíblia para ler, mesmo que seja um versículo, você precisa perguntar para o versículo assim: o que você está me falando? Quando você pergunta para ele, o que você está me falando? O que você está querendo me dizer?
Ele vai dar a resposta para você. Então não é em vão que nós abrimos a palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus está falando alguma coisa para nós. Pode ser algo mais complexo, ou também pode ser algo muito simples. Contudo, quando a Bíblia fala, ela fala para mudar. Ela fala com propriedade, com objetivo. E hoje, a Bíblia está falando para nós aqui, não ame o mundo. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a palavra de Deus hoje, ou a lição de hoje, ela tem a divisão aqui de alguns tópicos. Fala do sistema, esse sistema iníquo, não é? O sistema iníquo dos nossos tempos. Fala dos valores corrompidos, fala dos prazeres transitórios. O que tem a ver mundo com sistema? O que tem a ver mundo com sistema? O sistema. Vocês já ouviram muito essa expressão, né? O sistema. Não é? O que tem a ver mundo com corrupção? Antes que eu me esqueça, valores corrompidos. Corrompidos aqui vem de corrupção. Aquilo que enferruja, aquilo que se acaba, não é? E prazeres transitórios são prazeres que podem durar uma noite, um dia, um mês, mas se acaba. Então, hoje a palavra de Deus vai fechar esses 3 tópicos numa coisa só, mundo. Isso é mundo. Isso é mundo. Mundo é o sistema que nós estamos vendo aí, são os valores corrompidos, não é? E não os valores do jeito que eles são, mas corrompidos, e os prazeres que são mundanos. Não ame o mundo. Não ame o mundo. Eu vou ler aqui, no primeira parte da lição, o que o escritor nos proporcionou. Em 1 João 2, 12, 17, a palavra mundo se repete 5 vezes em 1 João 2, 12 ao 17. Então, se você abrir a tua palavra aí, está com a palavra de Deus aberta, você vai contar a expressão mundo 5 vezes, só nesse texto aí. Essa repetição mostra a importância e a relevância do assunto, não somente para os cristãos da Ásia Menor, no primeiro século, mas também para nós, em pleno século 21. Mundo é um conceito importante nesta carta. Ocorre 23 vezes em toda ela. Então, só aqui nesse pequeno texto, 5 vezes. E na carta toda de João, você vai encontrar a palavra mundo 23 vezes. Contudo, especialmente neste trecho, João deseja mostrar as razões pelas quais não devemos amar esse mundo. No silêncio do templo, em João, no Evangelho de João, salvo engano, capítulo 17, Jesus se encontra sozinho dentro da casa do Senhor. E naquele momento ali, Jesus estava orando. João capítulo 17, só vou conferir aqui. Exatamente. Imaginem Jesus sozinho dentro do templo orando. E ele ora por ele mesmo
Na sequência, ele ora um pouquinho por ele mesmo, fala com o Pai em favor dele mesmo, e depois ele começa a orar por nós. E quando o Senhor Jesus começou a orar por nós, interceder por nós, porque é assim, intercessão o que é? Interceder não é você orar por você mesmo, isso não é intercessão. Intercessão é quando você ora por outra pessoa. Quando você se preocupa com outra pessoa, você coloca essa pessoa na mente e na tua oração você cita o nome dessa pessoa. Isso é interceder. Intercessão. E Jesus intercede por nós. E neste cenário que Jesus visualiza ali na oração dele, ele está vendo eu, está vendo você e está vendo o mundo. Ele está vendo o mundo. E Jesus pede para que nós sejamos livres do mundo na oração dele. É isso mesmo? Estou certo? E aí, quando Jesus, em outra situação, também se refere ao mundo, ele fala assim, olha, o mundo vai odiar vocês. O mundo odeia vocês, o mundo vai odiar vocês. Sim, irmãos, não pode haver harmonia entre nós e o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, nossa vida não pode ser pautada nas concupiscências, nos prazeres transitórios, no sistema que está aí. E aí, você vai ver que Jesus, além de vir para morrer por nós, para nos livrar do pecado, ele ainda se preocupou em várias situações em orar por nós e pedir a Deus por nós. Então, hoje, deve ser motivo de alegria para nós, de consolo, de conforto, em saber, olha, um dia Jesus visualizou, vamos dizer assim, o sistema, o mundo corrupto, e ele se importou comigo, se importou com você. Amém? Jesus se importou comigo, se importa com você, se importa comigo. Amém? Legal isso, né? E aí você vai ver lá Jesus há 2000 e mais um pouco anos atrás, orando, e ele, na oração dele, se lembrou da gente. Ele se lembrou da gente. Muito bom. E hoje ele continua nos aconselhando, não ame o mundo. Então eu vou dividir aqui as perguntas, eu vou pedir para o irmão Moacir me ajudar na primeira. Irmão Adilson, pode ajudar, irmão Adilson? Irmão Adilson vai ajudar o diácono Adilson, desculpa. Diácono Adilson vai ajudar na segunda. Irmão Douglas, pode ajudar? Então você ajuda na terceira. Quem vai? Eu queria uma irmãzinha que pudesse me ajudar aí. Quem vai me ajudar? Uma irmãzinha? Uma irmã? Pode ser uma irmãzona também. Hã? Ê, mulherada, vamos aí. Então vou achar outra pessoa. Você falou que pode? Você levantou a mãozinha, irmãzinha? Eu não ouvi você. Então a Miriam, professora Miriam, vai responder, a atleta da igreja. A irmã Miriam é atleta. Né, irmã Miriam? É atleta de Cristo, né? Muito bem. Daí o diácono Sérgio vai me ajudar no fechamento aqui na 5. Pode ser? Pode ser, diácono Sérgio? Neemias, pode me ajudar, Neemias? Quem vai me ajudar na 6? Vamos lá, gente. Me ajudem. Diaconisa Bernardina, futura prefeita de Campo do Tenente. Muito bem.
Muito bem, irmãos. Não amem o mundo. Tem alguém aqui amando o mundo? Você vai dizer assim, não. De forma generalizada, não. Mas será que de vez em quando nosso coraçãozinho não está lá no mundo? Não está lá em alguma coisinha que o sistema propõe? Não é? E aí? Se isso não tivesse acontecido, ou acontecendo, na lição nem teria sido escrita. Se ela foi escrita, é porque a igreja, e é importante frisar isso, que igreja somos nós, a igreja, por vezes, coloca, sim, o coraçãozinho no mundo, não é? Um dia desses, uma pessoa me falou assim, porque ele, se referindo a um carro que eu teria comprado para a esposa, não é? E ele dizia assim, na inocência, a mulher ela gosta de uma ostentação, uma ostentaçãozinha faz bem. E ontem eu lia, estudando a lição, li o versículo, na minha tradução traz o termo ostentação é pecado. E eu falava para ele, olha, mas presta bem atenção. Ô Estherzinha, Estherzinha, olha para mim aqui. Já deixa você falar. Não pode ostentar, né? Mas não pode ter nada, então. Não pode ter carro bonito, não pode ter carro simples, não pode ter roupa bonita, não pode ter mansão, não pode ter casa, não pode viajar para o mundo inteiro, como o Moacir, por exemplo. Pode. Mas aí, a partir do momento que você faz disso uma ostentação, aí começa a ficar perigoso, não é? Aí a simplicidade desaparece, a humildade desaparece, aí, enfim. A ostentação, ela leva a pessoa a colocar o coração naquilo, não é? E até chega a se esquecer de agradecer a Deus, porque Deus permitiu que ela tivesse aquilo, ou possuísse aquilo. Então, hoje nós vivemos um mundo onde a ostentação está assim, ó. E está dentro da igreja. A pessoa ela não tem porque tem. Ela tem porque quer se exibir, quer se aparecer, quer colocar no Face, no WhatsApp, quer contar para o mundo inteiro e se exibir. Né? E esse se exibir, às vezes ele fica perigoso, não é? Ele caminha para uma ostentação. E esse mundo está assim, irmãos. As pessoas, e o pior ainda, às vezes a pessoa ostenta algo que ela nem poderia ter, certo? Ela se exibe em cima de alguma coisa que ela nem poderia ter. Está devendo tudo e mais um pouco, e está ostentando. E só quem conhece a vida da pessoa sabe, né? Mas, enfim. Então, irmãos, essa patota que está presa aí, dessas várias situações aí de corrupção, muitos deles estavam ostentando. Tinham iates, apartamento de 3 milhões no Rio de Janeiro, apartamento em Miami, não sei onde, exibindo, mas o máximo que podia. E agora estão lá em Piraquara. E daí? Pinhais, é. Se bem que eles arrumam umas cadeiazinhas meio confortáveis para essa turma, né? O ladrão de galinha está, né? Naquela cela fedorenta lá com a privada no chão, não tem água, não tem nada, dorme. Mas eles acabam arrumando um lugarzinho confortável com televisão para essa raça que está aí. Muitos deles estavam com ostentação pura. Agora não adianta. E na vida é assim, não adianta você ficar com ostentação,
você querer entrar no sistema, você querer amar o mundo, amar as suas concupiscências. Não adianta você ter prazeres que se acabam ao amanhecer, ou que duram um dia, um mês, enfim. A carta de 1 João tinha tudo para ter um tom pesado de advertência. Por que não tem, Moacir? Você concorda que João era um sábio pastor? Por quê? Presbítero, eu disse isso aqui no sábado passado, atrasado, uma coisa assim. Apesar de ser aquele tipo grosseiro, ele e o irmão dele, lembra lá quando os caras não quiseram receber Jesus, ele disse, manda descer fogo do céu, vamos destruir esses caras. Mas a transformação, o aperfeiçoamento, né, está na lição passada, o aperfeiçoamento que o conhecer Jesus fez na vida dele, transformou ele nisso. Onde, até para terminar a carta, ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Encerrou. Parece que não dava tempo mais dele falar nada, e ele falou isso. Pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas com bom senso, em que pese estar na liderança, em que pese ter que dar um sabão na gente, ele chega e mostra todas as tuas qualidades. Ele diz, você é importante demais, você tem um vasto conhecimento, você conhece o Pai, você conhece o Filho, você conhece aquele que era desde o princípio, mas vocês têm que dar uma olhadinha, e isso não dá para ser comparado com tudo o mais que está acontecendo aí. O que ele quis dizer foi isso. Então é muito maravilhoso. Vocês conhecem a história do sábio que foi falar com o rei, e o rei queria uma resposta para ele. Qual é o meu futuro, meu destino? O que é que você tem para o meu... Ele disse, olha, você é o seguinte, teu destino não é muito bom. Você vai ver morrer teus filhos, ver morrer tuas esposas, os teus amigos, todos aqueles que que te são caros, você vai ver morrer. Você vai sofrer muito. O rei ficou indignado, como é que o cara vem me dar uma notícia dessa? Pegou, mandou matar o cara. Aí chamou outro sábio. Aí o cidadão disse, o senhor vai viver mais do que todos os outros. O senhor é um homem de vida longa. Então, a resposta foi a mesma, contudo, um foi morto e o outro foi honrado. O apóstolo João, na sua capacidade, ele disse, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Se você pegar a referência, você vai lá para capítulo 1 de João. No princípio era o verbo. E quem ele conhecia? Era o maligno? Não, conhecia Jesus. E o conhecimento de Jesus faz algo maravilhoso para a vida da gente. Então, é muito mais importante dizer aquilo que você fez de bom e depois você, nesse intervalo, você chama a atenção naquilo que é necessário. Obrigado, irmão. Está sendo transmitida? Então, como está sendo transmitida a Escola Bíblica, temos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando de vários lugares. Quero crer que lá em Santa Catarina, a irmã Diaconisa Bonifácio, eles estão lá acompanhando a Escola Bíblica. Então, os irmãos que vão responder a lição vão vir aqui e responder virado para lá, porque a filmagem, a captura da imagem é só daí, né? Então, irmãos, agora nós vamos para a pergunta número 2. Mas antes da pergunta número 2, eu gostaria de perguntar para vocês assim, a Bíblia não diz que Deus amou o mundo? A Bíblia diz isso ou não? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas aí o versículo de hoje, a lição de hoje está dizendo assim, não ameis o mundo. E agora? Aí você vai perguntar assim, mas Deus amou o mundo, por que eu não posso amar o mundo? Então nós vamos ver isso agora, não é? Parece contradição, não é? Será que é contradição? Em várias situações a Bíblia afirma que Deus amou o mundo, não é? E agora nós não podemos amar o mundo. O que Deus fez e eu não posso fazer? Vamos ver isso agora?
De acordo com o item 1, Romanos 12, 2, 1 João 12, 2, 12 a 17, responde: a que mundo João se refere, ao qual não podemos amar? Pense nos 3 sentidos básicos para a palavra mundo na Bíblia. Então, existem 3 mundos, né? Eu conheço um só, mas diz que tem 3. Nós vamos ver 3 interpretações, 3 situações diferentes, 3 sentidos para a palavra mundo. É você, irmão? Quem é? Vem aqui, irmão Diácono Adilson, por favor. Fica aqui para você aparecer na TV. Por favor. Então, quais são esses 3 mundos a que se refere a Bíblia Sagrada? Paz. Bom, nós vemos 3 sentidos, né? 3 sentidos. Um, em Salmos 24:1, diz a respeito do universo, do mundo que nós conhecemos como planeta Terra, o universo, né? Aí, em 3:16, se refere na humanidade, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele estava se referindo na questão da humanidade. E em João 16:1, aí sim ele se refere no sistema pecaminoso daquele que nós estamos vivendo em torno de nós, né? O que nós vemos hoje. E esse texto, essa pergunta, ela se refere justamente a essa última explicação do sistema do maligno, que não é para nós estarmos mediante ou junto ou participando desse terceira explicação aqui do mundo. Então nós vemos 3 exemplos. E quando Deus amou o mundo, ele estava se referindo à humanidade e não ao sistema pecaminoso que nós vivemos aí em torno aí de nós. Muito bem. Então, obrigado, Diácono Adilson. Então, nós temos 3 mundos aqui, 3 interpretações, não é? Quando a palavra de Deus se refere a mundo. Primeiro é o universo, muito bem explicado, com base bíblica, inclusive. Temos a humanidade, a raça humana e o sistema. Deus está se referindo, a lição está se referindo ao sistema, não é? Porque ele tem as suas complicações. O sistema que está aí é complicado. É complicado. Não casa com o cristão, não bate com o cristão, não é? Devemos amar as pessoas, sim, não é? Mas o sistema é complicado. O sistema propõe coisas horríveis, não é? E nós, para não adiantarmos, nós já vamos passar para a pergunta 3, não é? Agora sim, o irmão Douglas, o que esse sistema propõe de perigoso, irmão Douglas? Saúde a igreja com a paz do Senhor. O primeiro sistema é o sistema iníquo, né? E o segundo são os valores corrompidos. Em 1 João 2,16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então essa palavra concupiscência, eu só li essa palavra na Bíblia, não achei em outro lugar. Ela significa cobiça, desejo, né? É uma tendência do ser humano em geral. Nós já nascemos com essa concupiscência da carne. Todos nós, até a criança tem. Então, ela aparece na Bíblia aqui de forma negativa, né? Então, nós temos que negar a nós mesmos. Seria essa a explicação, né? Porque a concupiscência da carne está relacionada aos desejos, apetites, impulsos ilícitos da humanidade, né? Em geral e geralmente a humanidade sem Deus. Então essa carne que diz aqui diz respeito à natureza, né? Caída e corrompida do homem, do ser humano, né? Então os desejos da carne são vários, né? E eles
gritam para serem satisfeitos, né? Então, quais são esses desejos da carne? A lista, que é uma lista que eu não gosto muito, mas ela está em Gálatas 5, 19 e 21. Realmente, nós não podemos gostar dessa lista. Ela tem que ser repugnante para nós. E o que diz ali, em Gálatas 5, 19 e 21? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, prostituição, impureza, lascívia, né? Só de ler isso aqui já cheira mal, né? Porque realmente a lista é grande, né? Então isso aqui nós devemos renunciar, nós devemos realmente não viver, né, essas coisas que é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos, é aquilo que agrada aos olhos, mas que é proibido. Tem muitas coisas, né? Ainda mais hoje em dia, que está tudo meio liberadão, né? Você não querendo ver, está vendo, né? Porque está aí explícito. Então, muitas vezes, eu tenho que fechar os olhos. Isso é constantemente, principalmente dentro da empresa onde eu trabalho lá, e com a facilidade que tem hoje de ter tudo na mão, né? Imagens e filmes. Quando vejo, né, já, entendeu? Às vezes a pessoa levanta assim e mostra para mim, né? Eu viro as costas e saio da sala. Então, é complicado. É normal. Então, são aquilo que agrada os olhos. Eu não gosto? Gosto, mas não posso. Eu tenho que negar a mim mesmo, né? Nós ouvimos uma mensagem aqui domingo passado de homens da Bíblia que deram escorregões e pagaram caro por isso. Pequenos escorregões que custaram um preço muito alto, né? Citou lá Davi e outros. E aqueles também que resistiram, né? Até a morte, que nem os 3 da fornalha, Daniel na cova dos leões, e, enfim, e Deus os honrou. Então, concupiscência dos olhos é a tendência de deixar cativar pela exibição das coisas externas, né? Sem investigar seus valores reais, né? Então, isso é algo que nós temos que exercitar diariamente, essa concupiscência dos olhos. E a soberba da vida é a tentação do poder e da fama. Também é algo que está dentro de nós, né? A gente tem que minimizar ao máximo isso aí, almejar coisas realmente que está dentro do que é o plano de Deus para nossas vidas, em todas as áreas, né? Profissional, financeiro, familiar, isso sim, né? Pedir a direção de Deus na vida estudantil, na vida profissional, na vida, né, secular, e pedir que seja feita essa vontade. Então, não que a gente não deve ter sonhos, né? Mas sim não ter tentação do poder e da fama, que é o que a mídia mais oferece aí hoje em dia. Então, são esses os valores corrompidos, né, que exemplifica aí essa segunda pergunta. E só para fechar, né, eu lembro aquele versículo que Jesus fala assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Então, se isso aqui é bom, já nos agrada, o melhor está por vir. Obrigado, irmão. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. Muito bem respondida pelo irmão. Só vou apenas fomentar aqui e dizer que a cobiça da carne passa pela cobiça dos olhos, não é? Às vezes a pessoa cobiça com os olhos e depois passa por outro estágio para os pecados da carne. Então, a cobiça dos olhos passa também, a ostentação dos bens passa pela cobiça dos olhos, não é? Que o diga os 10 mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o carro do teu próximo, o emprego do teu próximo, o dinheiro do teu próximo, a poupança do teu próximo, a aplicação do... Não cobiçarás. A cobiça é um pecado
que está aí todos os dias, não é? E o irmão Douglas falou muito bem, as propostas são intensas, muito intensas, na mídia, na televisão, enfim, na internet, as propostas estão aí. Então, meus amados irmãos, aí você vai dizer assim, mas crente não pode ter prazer? Crente pode ter prazeres? Pode. Você pode ter o prazer de comprar uma roupa nova, um carro novo, uma casa nova. Deus se alegra com isso. Ter o prazer de comer bem, não é? A Bíblia diz que Deus tem prazer que o homem coma, beba e goze o bem da vida. Alegra o coração de Deus. Contudo, quando tudo que Deus nos proporciona não nos agrada, mas a Estherzinha hoje está impossível, né, Esther? Eu vou puxar a sua orelha. Esther, olha aqui para mim. Eu sou bonito. Não pode, então fala aqui, Esther. Você promete? Não pode ter o quê? Não pode ser exagerado, né? Não. O que passa do limite, né? Não pode passar do limite. Não pode passar. Porque depois a pessoa fica passando mal, né? Daí vai ter que ir para o hospital, porque passou mal, né? Comeu demais. Isso. Os olhos não aguentam só ver, né? Não fica contente. É por aí. Muito bem, amém. O olho cresce demais, aí come demais, vai para o hospital, né? É pecado. Tem que cuidar do corpo, né? A Bíblia fala isso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É aquilo que eu digo sempre. Se faz mal para você e você sabe, então não coma. Você vai estar prejudicando o que é o templo do Espírito Santo. Então, irmãos, podemos ter prazeres sim. Contudo, nós temos que saber que a receita do prazer é Deus mesmo que dá. É o sexo dentro do casamento somente, não é? É você ter dinheiro, mas não ficar ostentando, é ter o que Deus permite que você teve e não usar isso para ostentar, para humilhar o próximo. Ter isso com humildade, como o irmão Zé Prado, por exemplo. Não é, irmão Zé Prado? Tem que ser rico igual ele, mas ninguém fala que ele é rico, mas ele é rico. Eu sei que ele é rico. Porque ele carrega uma Kombi ali que ele ganha muito dinheiro ali com aquela Kombi. Hein? Sempre feliz, né, irmão? Hein, irmão? Mas e se não tiver, daí não vai ser feliz também? Hoje você vai falar. Fala aí. Se não tiver, pode ser feliz também? Pode. Pode ser feliz. Pode, né? Pode, é. Fala isso. Irmã Rita, se não tiver, pode ser feliz, irmã? Pode, né? Amém. Na medida... Então, às vezes, há pessoas na igreja, e a lição foi escrita para a igreja, que ela só acha que ela é feliz se ela tiver. Se ela não tiver, se ela não possuir, ela não é feliz. E aí está faltando Deus no coração, que a senhora falou, né, irmã? Pode ter alguém dentro da igreja com a falta de Deus no coração? Pode. Quando começa a pintar inveja, por exemplo, está perigoso. Se a pessoa tem inveja, é porque ela não está feliz. Ela não está se contentando com aquilo que Deus deu para ela e está querendo possuir o que o irmão tem, que a irmã tem, enfim. Então, irmãos, comam bem, sim. Vistam-se bem, sim. Comprem seus carros, sim. Tenha sua casa, seus móveis, sim. Mas não vamos achar que se um dia nós não tivermos isso, nós não vamos ser felizes. Porque Deus nos faz felizes na abundância
e também na escassez, na necessidade. Eu vou usar um exemplo que eu já citei aqui. Eu tinha um sócio, o Josmar, uma pessoa fantástica, muito honesta, muito correta. E um dia, ele falou, Zia, se um dia você for morar debaixo do viaduto, e você perder tudo, você acha que a Marlene vai junto? Eu disse, ela vai comigo. Mas eu fiquei assim, né, com aquela coisa na cabeça e tal, e passei o dia, cheguei em casa, à noite eu perguntei para ela, amor, se um dia nós perdermos o carro, a casa, perdermos tudo, tivermos que morar debaixo do viaduto do Xaxim, ó, do Xaxim, que chique, hein? Você vai comigo ou não vai? Ela disse, eu vou com você, aonde você for eu vou. Ela está ali, ó. Adília, não é mentira, não. Não é, mas você vai com o Isaac se acontecer isso? Não vai? Então, irmãos, é fácil você ter um carro, né, legal, um carro zero, como eu já tive, e depois você andar com um carro emprestado do Ezequiel, que ele me emprestou. Um Corsa, quando eu fui viajar para Borrasópolis, o capô atrás abriu e só gente dando buzina e sinal de luz. Eu, não, mas o que está acontecendo? Eu fui ver, o capô estava aberto, Ezequiel. Eu amarrei, mas abriu de novo. Mas eu era feliz do mesmo jeito. E aí? Então, eu estou até me detendo um pouco aqui nessa parte, porque tudo passa pela cobiça. Você começa a cobiçar demais, desejar ter os prazeres da carne, e voltar, não tem como falar em prazeres da carne se não for falar de sexo, mas não é só o sexo. Mas tem gente que não se contenta com a mulher que Deus deu, ou com o marido que Deus deu. Hoje a proporção está igual, podendo até já estar passando o lado da mulher. A mulher está nessa desculpa de conquistar os seus direitos, acha que tem que conquistar até os direitos de trair o marido, e a proporção de traição conjugal hoje está andando ali, ó, pau a pau. As mulheres estão traindo tanto quanto os maridos. Prazeres da carne, não se contenta com o que Deus deu, com o marido que tem e ele com a mulher que tem, e vai para a aventura. Pinta a proposta, fica o dia inteiro fora, tem as cheirosas lá do trabalho, me permita a expressão, as gostosas do trabalho, e aí ela é esbelta, ela é bonita, ela não sei o quê, e fica o dia inteiro fora. Aí quando chega em casa, a mulher já não é mais aquela dos 18 anos, dos 17 anos, e aí surgem os problemas conjugais, e aí fica confessando problemas conjugais com pessoas para as quais não deveria confessar, e o diabo usa a estratégia e pega mesmo. E vai para as propostas da internet, vai para a proposta desse estrume da televisão brasileira que se chama novela, quando trair 10 vezes é normal, e aí fica vendo, e vai, alimenta, e os olhos vendo, e daqui a pouco já não são cobiça dos olhos mais, passa a ser cobiça da carne, e aí começa a achar que tem que ter iate, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, e às vezes não pode ter, começa a se endividar, e aquele que tanto ostentava, agora está no Serasa, está no CEPROC, está no Banco Central. É assim, né, Adília? Quem que vai falar 4 aí? Professora Miriam, atleta de Cristo. Lê a pergunta e dá a resposta. A paz do Senhor, irmãos. Pergunta 4. Qual a terceira razão para não amar o mundo? Essa razão é a de que o mundo vai passar. Eterno é Deus, o restante passa. Quem não estiver com Deus vai passar. O mundo, com o seu sistema, vai passar. A segunda parte da pergunta diz assim: o que acontecerá com esse sistema mundano quando Jesus voltar, de acordo com Apocalipse 21, 27? Eu separei aqui o texto para a gente ver. E eu quero ler antes o 23, para a gente entender melhor.
Verso 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. É dessa cidade que vai falar agora também o verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a parte que responde nossa pergunta aqui é que nela não penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Isso é sistema mundano, né? Então, isso vai deixar de existir e a palavra de Deus está afirmando isso para nós. E a última parte da pergunta, o que a Bíblia diz sobre o mundo? Nós já sabemos, já falamos aqui. De acordo com 1 Coríntios, escrito por Paulo, e 1 João, também, palavra de João, eles dizem que o mundo passa. O mundo, sistema mundano, como nós estamos estudando aqui, né? Esse sistema que é todo o contrário à palavra de Deus. E tudo isso vai passar, graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, porque quem está governando esse sistema, vocês sabem, é o que cobiçou o lugar de Deus no céu. E quando o professor falava agora há pouco que é a cobiça está, né, atrás de tudo. E quem é o professor da cobiça? Ele, o Lúcifer. A gente tem que abrir o olho o tempo todo, irmãos. Deus é amor, o diabo é cobiça, pecado, sujeira, estrume, como o professor já falou. Quando a gente abre o olho para a verdade, a gente fica um pouco mais esperto, né? E a nossa esperteza vai aumentando cada vez mais, é só olhar para a palavra. Amém. O mundo vai passar, amém, irmãos? Amém? O mundo vai passar. Com todas as suas concupiscências essas que esporadicamente até afetam a fé cristã, a minha fé, a sua fé. Não é? Nós somos vulneráveis, não é? Nós estamos sujeitos ao pecado, a pecar a qualquer momento. Se nós não utilizarmos dos nossos instintos, destes instintos que Deus nos deu de forma coerente, correta, com prudência, com temperança. Não é? Se nós não nos utilizarmos do valor da palavra, dos valores da palavra de Deus. No céu, diz o versículo, não entrará o impuro, o que pratica o que é vergonhoso e o que pratica o que é enganoso. Tem coisas impuras neste mundo? Tem. E entra dentro da nossa casa. Se você não tomar cuidado, inclusive vai ter um lugar, um trono dentro da tua casa, que é a televisão. Se você não se cuidar, vai entrar porcaria na tua casa toda hora, todo minuto, todo instante. Se você não souber filtrar essas impurezas, isto vai ficar perigoso. Tem coisas vergonhosas acontecendo? Tem. Não só na mídia, na televisão, mas no dia a dia, no teu trabalho, na tua escola, no caminho, no ônibus. Você fala, que vergonha. Quando você fala assim, ai, que vergonha, é vergonhoso. É vergonhoso aos olhos humanos. Imagine aos olhos de Deus, aos olhos da palavra. Tem alguma coisa enganosa por aí? Tem alguém enganando alguém por aí? Tem. As pessoas tentam enganar o governo está enganando as pessoas, o governo tenta passar uma imagem de uma coisa que não é, e se você não prestar bem atenção, você vai ser enganado, e você vai sendo enganado. Eu entro aí nos impostos, né? Uma enganação pura. Você paga impostos, 5 meses por ano você trabalha para pagar imposto. 5 meses por ano você paga imposto. E aí o governo teria que fazer o quê? Aplicar isso em benefício do homem, saúde, educação, não é? O que mais? Saúde, educação,
segurança. Aí você não tem saúde. O irmão José Carlos precisou ontem fazer um exame que custou R$3.500. E ele não conseguiu, porque esse governo corrupto, eu não vou falar. Eu ia falar o que eu queria falar do governo, mas não vou falar. Não fez o exame dele. Governo, se está garantido na Constituição, você tem direito à saúde. Aí você precisa de um exame, você tem que entrar na justiça para pegar uma liminar para conseguir o exame, para conseguir o remédio. Esse governo enganoso, esse governo que está aí, ó. Eu quero chamar a atenção dos jovens e adolescentes que estão aqui dentro da igreja. E eu falei lá em casa, para minhas filhas, para os meus genros. Leiam, prestem atenção no que está acontecendo nesse país agora, porque se os jovens forem alienados, não prestarem atenção, esse país não vai melhorar. Então, mais do que ninguém, os jovens têm que prestar atenção e discernir o que é enganoso e o que não é, partindo inclusive do governo. Então, irmãos, jovens, preste atenção. Você que não gosta de ver jornal, de ler jornal, de assistir Jornal Nacional, os jovens não gostam de assistir. Jovem não assiste. Quem assiste são os cabeça branca. Mas assistam. Vejam por que estão fazendo protesto, se tem fundamento, se é justo esse protesto. Proteste. Na passeata que teve esse dia, eu não fui, mas fiquei com vontade de ir, mas não pude ir. Mas lá tinha um presbítero, lá na passeata. Proteste. Se fosse outro, não é porque é o PT não, mas se fosse PSDB, PMDB, essa turma legal desse partido, né? Que povo legal. Né? Proteste. Não aceite a injustiça. Não ande assim com o mundo enganoso, com a concupiscência. Você fala, eu sou crente, eu não posso dar. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é bom para nós, Deus sabe o que é bom, não o que é ruim. Engano. O governo está enganando o povo. A mídia está enganando o povo. Só nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos fazer a mesma coisa. Não podemos querer enganar o governo, querer enganar o povo, querer enganar a mulher, querer enganar o filho, o colega de trabalho. Não podemos. Não ameis o mundo. É o título da lição de hoje. E aí vai. Muito bem. O que o cristão precisa praticar? É o diácono Sérgio, né? É você? Ah, sim, pode falar. Eu vou deixar você falar, tá bom, né? Lembra aqui que o médico falou essa semana pra gente, lá no consultório? Ele disse assim que tinha saudade de quando ele era pobre. Então, ele quis dizer que o dinheiro não é tudo. O médico nosso falou. O médico, eu fiz um cálculo, ele trabalha no IPO ali ele fica 12 horas dentro do consultório. Uma consulta dele dura, ele até que é um bom médico, ele não é médico que engana não, porque tem médico que engana, né? Nem olha para tua cara e já, o que você tem? E já escreve, toma isso aqui. Ele não, ele conversa, ele fala, fantástico o cidadão. No fim da conversa ele falou assim, olha, eu tenho saudade de quando eu era pobre. Se ele falou isso é porque ele é rico, né, moça? E eu calculei mais ou menos, olha, falei para Dani, só no IPO ele ganha mais ou menos uns 50 mil por mês. Só no IPO. Porque ele fica 12 horas lá. E é assim o consultório, quem já foi lá sabe. São muitos médicos, mas é sempre cheio. E aí o cidadão olha para você e fala, eu tenho saudade. E sabe do que ele começou a falar, Ezequiel? Dos pneus que ele rolava, dos carrinhos de rolimã, de pular amarelinha, daquela de brincadeira de pular amarelinha, das raias, das pipas. E de repente um cidadão que está ele falou, hoje eu não vivo, eu fico 12 horas aqui, eu vou para casa, eu fico no meu quadrado, o meu filho no quadrado dele, a empregada lá, e ele já não tem esposa, não sei se
se é viúvo, se separou. E aí uma pessoa que é rica fala, eu tenho saudade do tempo que eu era pobre. E, irmãos, tudo isso vai passar. Então temos que viver intensamente as coisas da forma como Deus nos dá, sem querer cobiçar, né, irmão Nunes? Você está muito elegante hoje, né, irmão? Será que tem festa hoje? Oh, pois não, desculpa. Cuidado, não admire os valores do mundo. Paz do Senhor, irmãos. Essa lição é maravilhosa, né? Eu gostei muito quando eu estudei ela e comecei a ver a forma em que João exorta, a forma que ele ensina, né? E eu vejo nele assim uma pessoa transformada também pelo Espírito Santo, porque agora ele escreve aos jovens, ele escreve aos pais, ele escreve aos filhos, e não como um tom de crítica, um tom que venha apontar os erros, os pecados dos seus leitores, mas ele ensina, ele instrui de forma a incentivar aquilo de bom que as pessoas já praticam. Por exemplo, quando ele fala aos jovens, ele diz assim, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes, são pessoas que já venceram o maligno. Então, se você já venceram o maligno, não volte atrás, não volte a praticar. Então, eu olho para esse pastor e vejo nele um pastor que ama as suas ovelhas, uma pessoa que cuida, que está sempre presente, né? E isso é maravilhoso. E o mesmo João, ele nos alerta de forma bem clara que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós temos que viver lado a lado com estes valores que são corrompidos que nós vemos aí, mas não podemos participar, né? Viver lado a lado com eles, acompanhar o que está se passando e não se corromper, não se envolver, é algo difícil, né? E Jesus, quando diz lá no capítulo 17, lá de João, quando ele ora a Deus, ele diz assim, Pai, eu rogo não pelo mundo, mas rogo por eles, porque eles estão no mundo e eles não são do mundo. E João também diz assim, se nós não somos do mundo, o mundo não vai gostar da gente. Nós vamos ser odiados pelo mundo, né? Mas pelo contrário, nós vamos ser amados por Deus, né? Então isso é maravilhoso. E se nós não somos do mundo, o mundo nos odeia, os valores do mundo, eles vão fazer de tudo para que nós venhamos a cair. Eles vão fazer de tudo para que nós possamos admirar o que se passa no mundo e esquecermos os ensinos de Deus, os ensinos de Jesus. E a pergunta diz assim, amar o mundo e admirar seus valores. Então começa por aí, admirar pode ser o primeiro passo para que o cristão venha a cair. Então cuidado, né? Nós estamos lá, mas não devemos admirar, não devemos nos envolver, não devemos nos apaixonar pelas coisas que o mundo oferece. Muito bem, Diácono Sérgio. Fechando então, é você, né, irmão Adiles? Você? Irmã Bernardina. Irmã Bernardina, fala sobre a transitoriedade dos prazeres que o mundo oferece. Por que há crentes que caem nas ciladas desse mundo? A pessoa é crente e cai. Por quê? Paz do Senhor, igreja. Por que que os crentes caem? Porque dão lugar ao mundo. Porque dão lugar à carne. Porque dão lugar ao que os olhos veem. Eu me lembro de uma vez que nós tivemos uma palestra aqui, linda, maravilhosa, aquela palestra, de 3 dias. E, infelizmente, foi domingo, segunda e terça. Na quarta-feira, nós não tivemos a palestra, que era para terminar na quarta-feira. Os irmãos devem lembrar. Porque quando nós fomos saber daí que a pessoa que estava dando a palestra estava em pecado. E ele estava dando a palestra justamente sobre aquilo que ele estava fazendo, pecando.
né? E quem era essa pessoa? Era uma pessoa de Deus. Era uma pessoa muito usada por Deus. Por que eu estou falando isso aí? Porque todos nós estamos aqui, estamos sujeitos a essas coisas. Nós estamos aqui, nesse sistema chamado mundo. E nós somos fracos, nós somos carne, nós estamos sujeitos ao pecado. Então, a Bíblia nos diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante a esposa ao seu marido. Então, nós vemos aqui que os casais, como o professor já falou, devem amar um ao outro. E quando sai de casa, o casal deve orar, porque lá fora é outra coisa. Em casa, nós somos o casal. Eu estou olhando para o meu marido está olhando para mim. Lá fora é diferente. Então, nós precisamos estar sempre atento a isso. O professor também, aliás, o Douglas, falou que lá no serviço dele, é assim que acontece, né? As coisas estão ali, a bandeja maligna está ali na frente, né? Toda hora, todo tempo. Então, nós devemos estar atentos, ter sabedoria de Deus para saber qual a bandeja que está na nossa frente. Deus também oferece as bandejas para nós, lógico que oferece, né? E nós devemos saber qual é a bandeja de Deus e qual é a bandeja que está oferecendo pelo sistema chamado mundo, ou seja, pelo maligno, né? Então, nós precisamos, eu digo assim, já falando mais para as pessoas mais novas. O meu tempo já passou ou está passando, né? Tem muitos de nós aqui que já esse tempo de dar lugar às fraquezas da carne já está passando, graças a Deus, né? Como a Miriam falou, um dia passa, né? Então, nós precisamos ver essas coisas. A lição, ela pergunta, aqui na 6. Ela diz assim, porque os prazeres que o mundo nos oferece. Então, nós devemos ver aí o que o mundo nos oferece. Nós vemos nas perguntas passadas, que teve uma das perguntas que falou assim, acho que foi a da Miriam, que falou assim, o mundo passa, né? Mas quando fala o mundo passa, somos nós estamos aqui, nós passamos, a nossa vida é curta, irmãos. Então, nós, graças a Deus, conhecemos a palavra de Deus, Deus nos chamou para conhecer a sua palavra. O que é conhecer? Conhecer é ter sabedoria. Nós, quando vamos frequentamos uma sala de aula, nós vamos lá para quê? Para conhecer, não é, professora Miriam? Para conhecer, para ter sabedoria. Nós saímos de lá mais sábios. Né? Quando uma pessoa fala, nós já falamos assim, mas não é bem assim. Né? Quando uma pessoa fala uma palavra errada, nós, aqui com nossos botões, né, nós falamos, a palavra não é bem assim, né, professora? A palavra não é bem assim, a palavra certa é assim. Por que nós sabemos? Porque nós aprendemos lá. E na palavra de Deus, na vida espiritual, é assim também. Nós sabemos, Deus nos chamou para ser sábios. E quando nós somos sábios, nós, então, sabemos discernir as coisas que o mundo está nos oferecendo e que não presta para nós.
né? Então, o mundo nos oferece muitas coisas, mas cabe a nós, como filhos de Deus, mostrar ao mundo se nós somos sábios ou não. Toda pessoa que cai é porque, infelizmente, deixou. Não é que ele que ele foi bobo, que ele não era sábio. Não, ele é sábio, mas ele deixou a sabedoria de Deus de lado e preferiu dar lugar aos prazeres da carne. Amém. Obrigado, irmã. Não ameis o mundo. Eu disse agora há pouco que, por vezes, você pode dar uma pincelada aqui, ali, uma olhada aqui, outra ali, uma cedida aqui, ali. A gente fala, se ouvir a irmã falando, vira, cai na questão do sexo, né? Mas não é só do sexo. Existem outros prazeres, outras coisas nos fazendo propostas para que tenhamos os prazeres do mundo, não é? Nas questões sexuais, sim, na ostentação também, enfim, no engano, em vários aspectos. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma do mundo. Não se conformar é não tomar a forma, não ficar igual. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo. É muito possível que você conheça pessoas que já congregaram com você na mesma igreja, mas que acabaram amando esse mundo e se conformando com ele. São pessoas que hoje se encontram longe da verdadeira fé cristã. O nosso desafio é, primeiramente, orar por elas. Depois, convidar outros cristãos para visitá-las, a fim de orar com elas e lembrar-lhes que Jesus continua de braços abertos a todos os que se voltam a Ele com fé. Amém? Dias passados aí, a mocidade fez a RUMAP, o MAP da igreja, fizeram um trabalho maravilhoso, qual deve se repetir. Bom seria se fosse feito sempre, de visitar, entregar uma cartinha, um cartão para todas as pessoas que estão afastadas da igreja. É isso que precisa ser feito, porque essas pessoas se conformaram com este mundo. Muitas das pessoas se conformaram com as heresias deste mundo, as comunidades que estão por aí neste mundo, e se afastaram da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus. Certo? Foram atrás de comunidades, igrejas que pregam uma prosperidade mentirosa, e que junto com essa prosperidade estão pregando a ostentação, porque só é feliz quem tem mansão na praia, mansão em Curitiba, em Miami, quem tem carrão importado. Igrejas que deveriam pregar o amor, a palavra de Deus, comunidades que deveriam pregar o amor, a palavra de Deus, ensinam, infelizmente, a amar o mundo, as concupiscências, a ostentação, a vaidade, aos prazeres que não agradam a Deus. Não adianta, irmãos, eu não vou me calar, não vou deixar de dizer. Se você for atrás dessas comunidades, na sua maioria, lógico, eu não posso generalizar, certas igrejas que pregam que se você não tiver bens, você não é feliz. Eu estou mentindo? Não vou cessar. Não vou cessar. Não adianta. É meu dever como presbítero, como pastor, presbítero da igreja. Não vou cessar. Cuidado. Quando alguém colocar para você, propor para você, que você sugerir para você na tua televisão, na tua casa, onde quer que seja, que se você não tiver carrão, casa, se você não tiver do bom e do melhor, você não é feliz, é heresia. Está fora do contexto da palavra de Deus. Porque é feliz quem crê no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, que no pouco ou no muito glorifica o nome do Senhor Todo-Poderoso. E não fica culpando Deus porque não tem, porque não possui. Não adianta, irmãos.
Não vou me calar. Não vou me calar, porque se eu me calar, Deus vai cobrar de mim, vai cobrar do pastor, do presbitério, e vai cobrar da igreja dele que escreveu. Não ameis o mundo. Não tenham ostentação, não cobice. Mas se contente com aquilo que Deus dá para você. Porque Deus dá o que é melhor para nós. Amém? Fiquemos em pé. Pai, a tua palavra nos diz, nos fez lembrar, que nós não devemos amar o mundo, que nós não devemos ter ostentação na nossa vida, que nós não devemos dar ouvidos às propostas, que nós não devemos lançar mão das bandejas que são cheias de prazeres ilícitos, mundanos, concupiscências, propostas indecentes. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos amando o mundo. Mas o Senhor Deus nos reserva coisas grandiosas, coisas que durarão eternamente. Pai, nos ensina a viver de acordo com a Tua palavra, a amar a Tua palavra, a amar e aceitar aquilo que Deus proporciona para cada um de nós. Que nós não venhamos a dar ouvidos às heresias dos últimos dias, aos falsos profetas dos últimos dias, aqueles que se levantam para dizer que só é feliz aquele que tem, aquele que possui. E não é verdade, porque é feliz somente aquele que crê no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso e que se contenta, que agradece por tudo aquilo que Deus coloca na nossa mesa e que agrada o coração do próprio Deus. Deus, que nós não amemos o mundo, que nós tenhamos sabedoria o suficiente para recusar tudo aquilo que possa nos afastar de Ti. Em nome de Jesus, abençoa o irmão que vai ofertar agora, que vai devolver o dízimo, que faça isso com alegria no seu coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós agradecemos ao presbítero Osias pelo estudo dessa lição, agradecemos a todos os irmãos que participaram da escola bíblica, falando, ouvindo, todos participamos e todos pudemos crescer, graças a Deus. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco. Ninguém tomará em sã consciência um copo onde se diga que tem veneno. Se eu colocar aqui na mesa um copo com água e disser, nessa água tem veneno, eu tenho certeza absoluta de que ninguém vai tomar. Mas se eu colocar 2 copos com água, e se disser que num deles tem veneno, você não vai tomar nenhum dos 2, porque não sabem qual deles tem o veneno. Não é verdade? Irmãos, o mundo se apresenta dessa forma. Ele é um copo com água e veneno. Parece água, mas tem veneno. O que eu quero dizer com isso? É que eu tenho de prestar muita atenção. De que nós temos que prestar muita atenção. Porque o diabo se fantasia de anjo de luz para me enganar. Para enganar você. Ele não vem com um chifre, com um garfo em brasa. Não é dessa forma que ele se apresenta. Ele vem disfarçado, de cordeiro. E como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou perceber? Pelo discernimento que somente o Espírito Santo concede. E como é que eu vou alcançar esse discernimento do Espírito Santo? Conversando, permitindo que meu Pai fale comigo todos os dias pela sua palavra. Permitindo que Deus fale constantemente pela sua palavra. Assim eu vou conhecendo melhor a Ele. E falando com Ele através da oração. Eu vou desenvolvendo o meu relacionamento com Ele. E assim o Espírito Santo vai me enchendo, vai enchendo você, vai nos enchendo. É assim que a gente aprende a perceber e a se prevenir contra toda e qualquer forma de veneno que esse mundo oferece. Que o Senhor nos guarde a todos para o louvor da sua glória. Amém.
Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes contemplando a igreja do Senhor, que veio à casa do Senhor para prestar-lhe culto, prestar adoração. E eu agradeço, em nome do quarteto, o convite que nos foi externado. Nós sentimos muito felizes de podermos estar aqui. E nós sentimos muito bem em congregar com os nossos irmãos. Aqui é a casa de Deus. Aqui nós nos sentimos em nossa própria casa, casa do Pai. E nós vamos louvar a Deus por gratidão. Por que louvarmos a Deus por gratidão? Porque nem mesmo era para eu estar aqui hoje. Em 2004, eu sofri um acidente. E esse acidente praticamente era para a morte. E Deus me deu uma nova chance. E eu estou aqui. Literalmente, eu quebrei a cara, pastor Azias. Sofri um acidente, eu caí com a cara no chão, meu ombro foi parar dentro do pulmão praticamente, foi o que me salvou. Mas, pela misericórdia de Deus, eu fui poupado. E eu louvo a Deus porque Deus me deu vida. E nós louvamos a Deus porque nós temos um motivo sempre especial para agradecê-lo. E nós queremos que vocês cantem conosco também. Nós vamos cantar 5 hinos dobrados de júbilo. E nós vamos cantar, vai ser projetada a letra, e os irmãos cantem conosco. Será para louvor e para a glória do nosso Deus. Amém? A gente sempre vai cantar e da penúltima para a última estrofe a gente vai fazer uma introdução com os instrumentos, para os irmãos ficarem ligados. Vem me consolar, minha
minha alma confortar, pra nunca me afastar de ti, Senhor. Escuta, meu Jesus, esta oração que humilde faço a ti com gratidão. Tu és meu mediador, meu Rei e Salvador, possa em teu amor sempre viver. Glória a Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Rapidamente eu vou passar alguns avisos para a igreja antes de nós darmos início ao culto. A Ruth e o Isaac, eles convocam então os irmãos que participam do coral. Hoje haverá ensaio a partir das 17 horas. Então você coralista, vem às 17 horas na igreja, você terá então o ensaio a partir das 17 horas. A gente informa também que os boletins referente ao mês de maio já estarão disponíveis ao final do culto. Lembrando que o mês de maio nós temos programações especiais referente ao mês da família. Então, não deixe de pegar o seu boletim na saída ao final do culto. A UMAP avisa que hoje às 18h30 será dada então a continuidade da gincana e hoje teremos a participação especial do grupo de louvor do Boqueirão. Então, hoje às 18h30, toda a mocidade está aí convidada para estar participando da gincana, dando continuidade então na gincana. Também queremos relembrar a igreja que no próximo sábado, então nós teremos a posse do nosso novo pastor José Wagner. Então a partir de sábado que vem também teremos aí esse evento. E relembrando aos irmãos que essa semana teremos a semana de oração. Então a partir das 6 horas da manhã você também está convidado para vir aqui juntos iniciarmos bem a nossa semana. Então, a partir das 6 horas da manhã, dura em torno de 1 hora essa oração, você não tem problema nenhum de participar um pouco e depois ir para o seu trabalho. Pode se sentir bastante à vontade com relação a isso, mas o convite é para que toda a igreja, então, aqueles que puderem, estarem participando da semana de oração. Amém? Nesse instante, eu convido a diretoria, então, aí do DIJAP, nós teremos o momento DIJAP.
Amém. Amém, glória a Deus. Não tem maneira melhor de podermos cumprimentar o Senhor nesta manhã, nesse dia tão maravilhoso, com louvor por essas crianças, né? E como diz a palavra de Deus, é das crianças que vem o perfeito louvor. Amém? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus, à casa do nosso Pai. Mais uma vez, estamos aqui para adorá-lo, para exaltar e para servir a esse Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Para tanto, eu peço à igreja que se coloque em pé e eu convido novamente o quinteto do Prado Velho. Eles estarão fazendo o hino de abertura desta manhã juntamente com a igreja. Nós gostaríamos de pedir que os irmãos nos acompanhassem também juntamente nesta canção. Houve uma pequena mudança no programa, onde tradicionalmente os irmãos cantam o hino 259, correto? Com o mesmo empenho que nós cantaríamos o 259, vamos cantar agora o 87, ao pé da cruz. Nos remete, nos leva à memória de quem estava na cruz. Esse Cristo que salvou a mim e salvou a você. É com coração grato que nós prestamos culto, nós abrimos nosso coração, abrimos nossa boca para prestar culto a Deus. Que as letras desta canção continuem falando alto aos nossos corações, porque é ali que a gente tem que estar, nos pés de Cristo. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra salvador, queiras abrigar-me. Se na
na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, paz a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós teremos a palavra que será trazida pelo presbítero Cassiano Júnior, com o tema Recebe-o como a mim mesmo. Neste momento, estarei fazendo a leitura que está em Filemon, capítulo 1, o verso 13 ao verso 21. Filemon, do verso 13 ao 21. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por forças, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Glória a Deus. Diante dessa leitura, nós estaremos dobrando os nossos joelhos e buscando ao Senhor em oração.